Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao Clau Canal. Hoje vou fazer-vos uma receita que faço há muitos, mas muitos anos. E esta receita estava no meu livro de técnicas de tradução, imaginem. Técnicas de tradução era uma disciplina que eu tinha quando andava na escola secundária. E realmente essa receita vinha lá e houve um dia que a professora Natalina, que ainda me lembro muito bem dela, aliás, encontrámos aqui há uns meses atrás, já não nos vimos desde essa altura e ela reconheceu-me, que eu achei absolutamente delicioso, mas pronto, isto é uma à parte. Dizia eu que a professora Natalina decidiu dividir a turma toda em grupos e depois dizer a cada um desses grupos que fizesse a tarte e que trouxesse para a aula seguinte, porque assim poderíamos degustar as tartes uns dos outros e trocar experiências acerca das mesmas. Bom, como vocês podem imaginar, isto é uma coisa que não parece ter muito a ver com técnicas de tradução, mas seja como for, foi uma aula absolutamente espetacular para a minha pessoa, que, como vocês sabem, gosta muito de pôr as mãos na massa. É uma tarte de limão merengada, que é também uma coisa que eu sei que muita gente aprecia, que sabe muito bem nesta altura do ano, que começa a ficar mais quentinho, e eu vou fazê-la com estes limões maravilhosos que me vieram parar às mãos. Estes vieram diretamente do Alentejo e são os meus limões preferidos, ou seja, são assim feiosos, não têm aquelas cascas enceradas que se vêem no supermercado, mas estes é que são os que eu chamo de limões à séria. É com estes que se faz belas sobremesas. Vamos aprender? Bora! Vamos então dar início à nossa receita de hoje e eu vou começar por falar na tarteira. Esta tarteira, só para a vossa referência, ela tem 28 cm de diâmetro e cerca de 4 cm de altura. E aquilo que eu fiz foi untá-la com aquele spray de untar, mas também podem usar margarina ou manteiga, conforme preferirem. Entretanto, também já liguei o meu forno nos 180 graus e agora vamos então falar nos ingredientes que vamos usar para esta tarte, que é, por assim dizer, feita em 3 partes. Primeiro vamos fazer uma massa, depois vamos fazer um recheio e de seguida vamos fazer uma cobertura. Falando inicialmente aqui sobre a massa, eu estou a usar bolachas de aveia, porque eu gosto muito de fazer esta tarte com bolachas de aveia ou então com bolachas digestivas. Neste caso estou a usar de aveia e tenho aqui 380 gramas de bolachas. Também para a massa vou precisar de 200 gramas de manteiga, neste caso é sem sal, porque é a que eu gosto de usar. Depois vamos fazer o recheio e para o recheio vamos precisar de 2 ovos inteiros mais 2 gemas. As claras dos outros 2 ovos nós vamos reservá-las porque vamos precisar delas depois mais para a frente. Pronto, 4 ovos então e temos aqui também uma lata de leite condensado, um iogurte natural, 40 gramas de amido de milho, ou vá, farinha maisena, porque isto já nem é considerado marca, não é? É muito mais fácil dizermos farinha maisena. E também temos aqui um limão, assim, um limão com um tamanho jeitoso. Vamos usar o sumo e a raspa. E depois tenho aqui também 50 gramas de açúcar e este açúcar vai ser para juntar então àquelas 2 claras que sobraram dali para depois fazermos a cobertura da nossa tarte. Neste caso eu tenho aqui açúcar baunilhado, mas podem usar açúcar simples se não tiverem açúcar baunilhado ou então podem depois acrescentar umas gotas de aroma de baunilha no fim, também se gostarem, é claro, se não gostarem não precisam de pôr a baunilha. Vamos então pôr as mãos na massa. Vamos então começar por fazer a massa da tarte e para isso vamos precisar de um robô de cozinha e vamos colocar aqui dentro da taça as bolachas partidas assim em pedaços grosseiros. Depois vamos picar até estar tudo bem miudinho e de seguida vamos acrescentar a manteiga que entretanto derretemos. Não é preciso ficar completamente derretida, basta ficar amolecida, ok? Pronto, vamos então fazer isso. Podemos fazer já a massa diretamente dentro da tarteira, acho que não há necessidade de irmos buscar nenhuma taça nem nada assim, portanto o que eu vou fazer é despejar aqui dentro a bolacha e vou também deitar a manteiga aqui por cima. Ela está amolecida, como eu vos disse, não está completamente derretida. É claro que se a derreterem, provavelmente até têm menos trabalho a misturar isto, mas assim também está ótima.
Agora, aquilo que têm que fazer é realmente pôr as vossas mãozinhas na massa e misturar isto tudo até que esteja homogéneo. E ao mesmo tempo vão depois ajeitando a massa na tarteira de forma a cobrir as paredes e o fundo da dita. É claro que vocês podem sempre fazer isto com uma colher ou com uma espátula, mas eu sou daquelas que gosta de pôr as mãos na massa. Eu acho que nada como umas mãos lavadas e usar as ditas mãos. Convém é ficar tudo bem misturado, bem homogéneo, porque senão depois vamos ficar com bocados de manteiga assim maiores e depois essa parte não vai ficar boa, porque a manteiga vai derreter no forno e se não tiver a bolacha lá bem misturada vão ficar assim com uma espécie de um buraco na tarte. Agora é começar a ajeitar isto de forma a conseguirem forrar assim de uma forma minimamente uniforme as paredes e o fundo da forma, como eu vos disse, da tarteira neste caso. Isto tem que ficar compacto, porque se não ficar compacto depois começa-se a desfazer, parece uma areia e não é nada disso que nós queremos. Pronto, quando isto estiver, aquilo que eu vou fazer é levar a tarteira ao frigorífico enquanto preparo a massa, está bem? Para a manteiga ganhar, lá está, um bocadinho de consistência novamente, não é? Porque ela depois no frio vai voltar a ganhar aquela consistência mais firme. E isso depois vai ajudar a nossa tarte no forno, para ela não perder tanto forma. Pronto, eu acho que está bem assim. Vou então pô-la no frigorífico e vamos de seguida preparar o recheio. Agora vamos fazer o recheio para a tarte. Antes de começar a preparar o recheio, quero só dizer-vos que se ouvirem assim alguma música diferente que não pareça pertencer ao vídeo, é porque não pertence mesmo. Eu não sei se ouve ou não, mas é que eu vivo ao pé de um pavilhão ginódesportivo e às vezes temos assim a música bastante alta, que é o caso de hoje. Enfim, espero que isto não passe. Mas se passar já sabem do que é. Então, eu vou partir agora os ovos. Como disse, vamos usar 4 gemas, mas apenas 2 claras no recheio, porque o resto vamos usar depois então para a cobertura. Vou pôr aqui as claras deste lado. Tem ali uma coisinha que não sei o que é do ovo. Ok. E vamos então juntar os restantes ingredientes do recheio. E isto é muito simples, não temos que usar batedeiras, não temos que usar nada disso. Basta usarmos uma vara de arames, batemos aqui os nossos ovos como se fosse uma omelete, um pouco, para eles ficarem assim bem misturados. Para depois não termos aqueles grumzinhos de ovo, percebem? Agora, basicamente só temos que juntar o resto dos ingredientes aqui para dentro. Eu vou usar aqui a espátula para ajudar. Vou juntar então o leite condensado. O leite condensado é leite de moça no Brasil, está bem? Porque eu sei que temos aqui algumas pessoas que nos veem desde o Brasil e então é só para esclarecer que é o que se chama por lá de leite de moça. Aqui o nosso leite condensado. Vamos juntar o iogurte, isto é iogurte natural. Também podem fazer com natas, mas com iogurte, enfim, fica, eu não sei se devo dizer um bocadinho mais saudável, né? Porque afinal de contas isto é uma sobremesa bastante doce, mas pronto, se calhar ajuda um bocadinho ser iogurte em vez de natas.
E agora vou envolver aqui mais um pouco. Bater ligeiramente. Agora só temos que acrescentar. Eu já estou a fazer aqui uma grande porcaria. Enfim, eu já vou limpar. Agora só temos que acrescentar aqui o amido de milho, ou seja, a farinha maisena, e também a raspa e o sumo do limão. Agora, eu aconselho a que a farinha maisena, ou o amido de milho, como quiserem, seja peneirado, porque isto tende a fazer assim uns grumos grandes e não convém nada que fique com esses grumos depois no recheio da tarte. Agora sim, vou envolver. Assim primeiro, porque se eu começo já a bater isto, começa a saltar maisena por todo o lado. E agora sim, acho que já posso bater. Já não vai acontecer nada. Vamos então, aliás, eu ia cortar o limão, mas não vou cortar ainda porque me esqueci que convém, obviamente, tirar a raspa primeiro, né? Senão depois é muito mais difícil tirar depois com o limão partido. Portanto, este é um ralador bem antigo que eu tenho, ele pertencia a um robô de cozinha, mas isto até nem é assim uma coisa muito... eu até acho que isto é um bocado perigoso estar a usar isto, mas... é aquela coisa que se diz, não façam isto aí em casa, usem um daqueles raladores com um cabo, se calhar é melhor. Estes limões cheiram tão bem, a sério, eu gosto mesmo de usar estes limões caseiros, como eu gosto de lhes chamar, porque às vezes aqueles que nós compramos nos supermercados, aquilo é tudo muito bonito, mas depois aquelas ceras, aquilo não é nada bom, principalmente se tivermos que usar a raspa do limão. Não estou a dizer que aquilo não seja comestível, mas de facto depois o sabor não é nada o mesmo. É claro que nós também devemos sempre lavar bem os limões antes de usar, mas mesmo assim parece que a consistência dos limões não é igual. Pronto. Eu vou então aqui tirar o resto da raspa que ficou aqui agarrada. Vou pôr aqui para o lado. Agora sim vou partir então o meu limão e vou colocar o sumo aqui para dentro. Tenham cuidado, se os limões tiverem caroços, façam aquela coisa de espremer o limão assim para cima das mãos e assim os caroços vão ficar aqui presos entre os vossos dedos, está bem? Isto é uma dica, é bastante útil. E assim os caroços não vão realmente para o nosso recheio. Vou usar aqui o meu aparelhómetro para ver se consigo tirar um bocadinho mais de sumo. E pronto, já está. Agora só temos que bater tudo isto mais um bocadinho. E de seguida eu vou buscar ao frigorífico a massa da tarte e vamos despejar o recheio lá para dentro e levar ao forno. Olha, vocês não sei, mas eu adoro tudo quanto é coisas com limão, lima então é maravilhoso. Lima, que mais uma vez no Brasil é limão, não é? Estes limões amarelos creio que são os chamados limão siciliano, ou limões sicilianos no caso. Então, eu relembro que a tarteira esteve no frigorífico, estão a ver? Isto já está muito mais consistente agora e vamos despejar o creme de limão por cima. O creme está espesso também, porque ele não só tem o amido de milho, mas depois quando nós acrescentamos o limão, sentimos logo que ele começa também a espessar por causa disso, ok? Agora espalhamos aqui, de modo uniforme, e vamos levar ao forno. Experimentem levar aí por 30 minutos, 40, porque isto vai depender do vosso forno, que é o que eu digo sempre nos vídeos todos, portanto isto é um tempo de referência. Aquilo que vocês querem
é ter um recheio, portanto a massa da tarte vai começar a ficar mais douradinha e vocês querem ter um recheio que vocês sintam que já não está completamente líquido, está bem? Assim, quando se toca ele já cede ao dedo, não é? Mas nós percebemos que ele não está completamente líquido, portanto, nessa altura ele vai estar ótimo para tirar. E para já não vamos fazer mais nada porque depois a parte da cobertura vamos começar a fazer depois de tirarmos a tarte do forno, está bem? Não dá mesmo para fazer antes. Vamos lá então. Como vocês podem ver, eu já tirei a tarte do forno, ela agora está aqui em cima de uma grade e, enquanto isso, eu passei o meu forno para a função grill. E é isso que vocês vão também fazer, põem o vosso grill no máximo, porque isto depois de seguida vai voltar lá para dentro, mas vai ser só mesmo num instantinho, ok? Pronto, enquanto o forno aquece, vamos então preparar a parte de cima da nossa tarte, que é a cobertura. Eu tenho aqui as claras que vocês bem se lembram que nós reservámos há pouco e aquilo que eu vou fazer é batê-las em castelo, juntamente com o açúcar, que neste caso era açúcar baunilhado, mas como eu disse podem usar normal e até acrescentar um pouco de essência de baunilha depois aqui no final, tá bem? Pronto, então é exatamente isso que eu vou fazer agora. Então, basicamente agora podemos simplesmente pegar numa colher e colocar colheradas do merengue aqui para cima e fazer assim uns efeitos, mas eu vou fazer isto com um saco de pasteleiro, eu coloquei assim um bico que faz aqui uns efeitos e vamos então fazer desta forma. Eu vou colocar dentro do meu saco de pasteleiro aqui o merengue. Eu coloco o saco de pasteleiro aqui em cima não, dentro de um copo alto, para ser mais fácil colocar o merengue aqui para dentro. Eu vou aqui, se calhar, pôr isto aqui um pouco para o lado, para vocês verem. E mesmo com a ajuda da minha mão, vou só pôr o merengue assim para baixo, para tirar aqui também a estar. Vamos então dar aqui uma volta ao saco pasteleiro, isto tem que ficar bem firme, bem tenso, vá. E eu vou então aqui buscar novamente e vou começar a enfeitar a minha tarte. Eu vou querer fazer isto do centro para fora. Vão ver, este bico faz uns efeitos bem bonitos. E eu vou fazer isto assim, de forma mais ou menos aleatória. E também é assim, se vos tiver sobrado claras de outra receita qualquer, também podem aproveitar depois para acrescentar aqui mais umas quantas claras, está bem? Agora, aquilo que vamos fazer é levar novamente a tarte ao forno e vamos ficar de olho, não vamos descolar da porta do forno, está bem? Porque o grill funciona muito rapidamente e a ideia é mesmo só que o merengue fique com o ar tostado assim por cima, está bem? Pronto, vamos então fazer isso. E aqui está ela, acabadinha de sair do forno, a tarte de limão merengada que vos trouxe hoje. Vocês podem ver que ela ficou com esta cor toda catita, mas realmente o conselho que vos dou é que não podem desgrudar os olhos da porta do forno nesta fase final, está bem? Porque esta cor realmente acontece em breves segundos e depois é chato, por causa de um segundo ou dois de extração, ficarmos com a receita toda estragada assim já no final, não é? Pronto, então, agora aquilo que eu vou querer saber é se vocês gostam de tarte de limão merengada, por isso escrevam aí em baixo nos comentários e também digam-me se vão experimentar esta receita em particular. Eu gostava muito que o fizessem e depois viessem aqui contar como é que vos correu, está bem? A vocês vejo-vos então no próximo vídeo, muitos beijinhos e até lá!